Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos telespectadores da TCM de Mossoró, dirigentes da FCDL, da CDL de todo o Brasil, aos empresários, aos meus amigos e às minhas amigas. Esse é o podcast número 91, do dia 15 de março do ano 2023. Santos do dia: São Clemente, era natural da atual República Tcheca. Depois de uma viagem à Itália, foi ordenado sacerdote redentorista no ano de 1785, enviado à Áustria para fundar uma nova comunidade. Dedicou-se à renovação do clero e dos pobres. Pio X proclamou padroeiro de Viena e dos padeiros, sua profissão. Também São Zacarias, Papa. Zacarias, último Papa grego, subiu ao trono de Pedro em 741. A situação da época era tempestuosa pelas tensões com o Império do Oriente e com os lombardos, que espalhavam pela Itália. Zacarias destacou-se pela sua capacidade de mediação e consagrou o rei Pepino o Esteve, algo inédito para um papa. Começamos a semana atribulada no Rio Grande do Norte, com facções terroristas investindo contra a polícia, contra a justiça, contra a sociedade, apedrejando e não só apedrejando, atirando, explodindo não só ambulâncias, mas caminhões, ônibus em Natal, Mossoró, Parnamirim, Acari, Monte Alegre, Caicó, em São José do Campestre e em outras cidades da Grande Natal, fazendo com que o terrorismo volte a reinar no Rio Grande do Norte. Apesar dos esforços da governadora Fátima Bezerra, que em Brasília ontem, dia 14, terça-feira, junto ao Ministério da Justiça e ao ministro Flávio Dino, tentou e conseguiu a Força Nacional de Segurança para guarnecer as instituições públicas e a sociedade potiguar, estamos vivendo uma guerra, como se estivéssemos aqui entre a Ucrânia e a Rússia. Nós que tanto falamos e tanto detestamos aquela guerra no leste da Europa, agora temos no Rio Grande do Norte, em Mossoró, terroristas querendo assombrar a sociedade, a dignidade, a honradez e a pacatez das pessoas. Então, as universidades, os transportes públicos, as escolas, os postos de saúde, as unidades médicas, os comércios, a indústria estão sobressaltados com essa onda de terrorismo que assalta o Rio Grande do Norte por facções terroristas. Esperamos que isso seja uma onda passageira, já que um estado digno como o Rio Grande do Norte, um país nobre e rico como o Brasil, merece coisa melhor. Pobre Rio Grande do Norte, pobre povo que convive com tamanho evento tão dantesco em pleno século XXI, onde a inteligência artificial dá lugar a gestos menores como esse. Infelizmente, a sociedade não merece o que está sofrendo. Depois de uma pandemia que nos infelicitou por quase 3 anos, agora são os terroristas, as facções criminosas, os bandidos, os criminosos, os assassinos que desejam assumir o poder mandando na sociedade. Deus haverá de nos dar dias melhores. As notícias de economia da semana. O Carrefour põe 4 das suas lojas à venda em busca de sócio para negócio imobiliário. A varejista requer R$1 bilhão para a operação no sentido de fortalecer o seu caixa. O Carrefour tem tentado encontrar um sócio minoritário para seu negócio imobiliário, mas na dificuldade de encontrar essa parceria no curto prazo, colocou à venda 4 centros de distribuição, CDs, apurou o Pipeline, que é um site especialista de economia do Brasil. A companhia quer capitalizar-se com R$1 bilhão pelos centros de distribuição de Osasco, Porto Alegre,
Recife e Salvador, onde seguiria como inquilina num formato de longo prazo. Fontes do mercado avaliam que, dado o contexto de juros e o estresse do crédito, as propostas devem vir mais perto de 750 a 800 milhões de reais de injeção dentro do Carrefour, do que R$1 bilhão que ela pretende adquirir. São dificuldades de dinheiro, de lubrificação de caixa a juros altos, numa Selic custando 13,75% ao ano, como é o caso atual da nossa taxa do Copom, e o Carrefour, uma empresa francesa com atuação no Brasil, está necessitando do dinheiro para transformar as suas cadeias de lojas em produtivas e com mais produtividades. A dívida líquida do Carrefour no Brasil, emitida, ajustada, incluindo aí recebíveis, ficou em cerca de 1,21 vezes no mês de dezembro de 2022, bem abaixo do que tinha no terceiro trimestre de 2,26% no seu EBITDA. Mesmo assim, a empresa necessita de R$1 bilhão para lubrificar a sua liquidez, fluidez dos negócios no Brasil. Quebra de banco nos Estados Unidos da América ainda pode afetar o sistema financeiro global? É uma pergunta que é feita a toda hora, através de e-mails, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, das redes sociais. Entenda, os especialistas afirmam que o sistema bancário americano está líquido e mais bem capitalizado após os trágicos episódios de 2008, quando quebrou o Lehman Brothers. Ao ampliar o guarda-chuva e proteger todos os setores da economia, o Silicon Valley Bank, SVB, e do Signature Bank, que tiveram suas portas fechadas nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos tenta conter o risco de uma crise sistêmica ao setor bancário, o que faz reviver os fantasmas de 2008 para o sistema financeiro americano e internacional. Ainda assim, a turbulência desencadeada segue impactando os bancos menores no país e no mundo inteiro, trazendo um alerta e um alarme que causa constrangimento ao mercado financeiro, que está em plena rota de volatilidade, inclusive com especiaria na América Latina e também no Brasil. É difícil interceder e entender o atual momento porque passam os pequenos e médios bancos americanos. Um país que tem mais de 300 bancos, são bancos regionais, mas mesmo assim pressionam e a liquidez está fugindo do controle em alguns lugares. Embora o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos da América, na última segunda-feira, dia 13 de março, tenha feito um pronunciamento à nação, acalentando a todos e dizendo que não há perigo de um novo episódio tal aquele de 2008. Mesmo assim, o mercado financeiro mundial trabalha com muito estresse e esse setor é visto com muita dificuldade. Um colapso seria, para os pequenos e médios bancos americanos, um sinal de alerta para o mercado financeiro de uma maneira geral, embora os Estados Unidos tenham grandes bancos, bancos nacionais, diferentes desses que são regionais. Mas mesmo assim, a dificuldade é grande e o sistema financeiro nacional americano vive uma semana turbulenta. Falar em turbulência é dizer que o Ibovespa ontem, dia 14, fechou aos 102.932 pontos, com a queda de 0,18%. Também captando esse estresse no mercado internacional e no Brasil, mais fundamentalmente, a queda das ações da Petrobras, da Natura, Cosméticos e da Vale do Rio Doce. O dólar americano fechou a R$ 5,26. Longe do contágio dos bancos americanos, mas o Facebook vai demitir mais 10 mil pessoas, total de cortes na companhia deverá chegar a 21 mil. Apenas 4 meses após mandar 11 mil pessoas embora, a Meta, que é a companhia dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, vai mandar embora agora, esse mês de março, 10 mil pessoas no mundo todo e congelar 3 mil vagas. Atualmente, a companhia tem cerca de 75 mil funcionários. O anúncio foi feito ontem
pela manhã, dia 14, por Mark Zuckerberg, que é o seu titular do perfil do Facebook. Antes, havia compartilhado internamente esse material. A palavra principal dada pelo CEO foi eficiência. A Meta, a empresa dona do Facebook, está construindo o futuro da conexão humana de hoje e quero compartilhar algumas atualizações. Subiu o nosso ano de eficiência, disse ele aos seus principais assessores. Portanto, o Facebook, de uma vez só, agora em março, manda para casa 10 mil colaboradores em todo o planeta Terra. A Argentina cobra do Brasil socorro para financiar exportações e usa a China como exemplo. Missão da Casa Branca a Brasília pediu um mecanismo de troca de moedas similar ao adotado com chineses. O país sofre com escassez de divisas e espera pelo apoio brasileiro. Em sua primeira viagem internacional a Buenos Aires, no final de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar de volta para fazer bons acordos com a Argentina. A promessa foi levada ao pé da letra pelo governo do presidente Alberto Fernandes, que, através de missão enviada a Brasília na semana passada, cobrou ainda do Brasil para manusear exportações argentinas para o mercado brasileiro. Diante da dramática escassez de dólares no país hermano e um ano de eleição presidencial lá na Argentina, prevista para outubro, a Casa Rosada espera obter um socorro brasileiro para, com as palavras de fonte, junto aos parceiros internacionais. Em 2023, a variação positiva do seu PIB é coisa inconsequente. Já se fala que na Argentina a inflação esse ano superará 100% de janeiro a dezembro de 2023. As receitas estão escassas, o país não tem divisas e dificilmente teremos um bom desiderato no ano que estamos ultrapassando com tanta dificuldade na economia mundial, europeia, asiática, americana, africana, oceânica, e a Argentina é um dos países mais combalidos economicamente de todo o mundo. Mas Lula foi à Argentina acariciar os nossos irmãos e eles estão querendo que o Brasil patrocine, junto à China, uma parceria maior com o país que produz trigo em abundância e que também quer vender o seu turismo, o turismo portenho, para países da Ásia. Na Argentina, as exportações brasileiras subiram esse ano 20% nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, frente ao mesmo período do ano de 2022. A tendência preocupa os argentinos, que chegaram a Brasília para dizer que o país não tem dólares suficiente para manter esse ritmo de compra. Já o Brasil está preocupado pelo aumento das procuras dos seus exportadores para entrar no mercado vizinho, como poderia ser o socorro do Brasil aos argentinos? É uma pergunta que se faz. Essa é a grande questão no plano. O plano do governo de Fernandes é um esquema de nuvens passageiras, já que pouco tem a oferecer, a não ser o turismo, o trigo, que produz em abundância, um país portenho. A passagem aérea de R$200. Entenda o Voo Brasil, ideia aventada pelo governo Lula. Previsão é que o programa seja lançado a partir do segundo semestre de 2023. O governo Lula estuda oferecer passagens aéreas a R$200 para aposentados, pensionistas, estudantes e funcionários públicos, com renda de até R$5.800. Batizado de Voa Brasil, a previsão é que o programa seja lançado a partir do segundo semestre. A ideia do governo, levantada pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, em entrevista à CNN, é utilizar os assentos que ficam vazios em voos regionais regulares na baixa temporada, período em que se inicia meados de fevereiro e vai até junho, e depois de agosto a novembro. Beneficiários
terão direito a comprar 2 passagens por ano em desconto. Será possível parcelar o valor do bilhete em até 12 vezes, por meio de financiamentos que serão oferecidos pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e uma rede bancária, uma espécie de empréstimo consignado. As companhias aéreas deverão criar uma opção dedicada ao Voa Brasil em seus programas de fidelidade. Regras nada claras. Pelas regras, se enquadram como beneficiários do programa os servidores públicos, federais, estaduais, municipais, também os estudantes, os universitários, aqueles que são ligados ao FIES, os aposentados, pensionistas e os cargos da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, citados pelo ministro, dão conta de que nos meses de menor procura por viagem, os aviões decolam com cerca de 20% de passageiros a menos nos assentos que seriam ofertados por meio do Voa Brasil. Segundo França, os assentos ociosos poderiam representar uma oferta de quase 12 milhões de passagens a R$200 por ano. Inicialmente, a ideia é que o Voa Brasil ocupe 5% da capacidade dos voos comerciais nacionais, percentual que poderia aumentar gradativamente, chegando a 10% no primeiro semestre de 2024. O uso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal não está explicado como será feito esse financiamento aos passageiros. Entretanto, é um novo plano que se descortina tentando fortalecer a aviação nacional. Bom dia, até a próxima semana, quando estaremos com um novo podcast.